Queria deixar aqui uma exortação e uma revelação que eu creio que aquilo que deveria ser tão óbvio e por deixar de ser óbvio ao longo de séculos e milénios da Igreja, é preciso dizer que tem que ser revelação, porque a religião tomou conta. E mais uma vez, é mais uma das áreas em que a religião tomou conta e abafou a revelação da palavra de Deus. Qual é que é a nossa missão como seguidores de Cristo? Qual é que é a nossa missão como aqueles que entregam a sua vida a Cristo, reconhecem Cristo como Senhor e Salvador? E qual é o objetivo da vida? O que vão fazer a seguir? Qual é o objetivo de sermos crentes, cristãos, seguidores de Cristo? Na verdade, na palavra não existe essa palavra cristianismo, e cristão só aparece uma vez em Atos, no capítulo 11, versículo 26, em que os seguidores de Cristo, que eles diziam-se que eram do caminho. Do caminho, já uma vez também mencionei isto. E os de fora é que lhes chamaram cristãos. Cristãos quer dizer Cristo em ponto pequeno, uma imitação de Cristo. Foram os de fora que, ao repararem que aquelas pessoas, a maneira como falavam, como agiam, como tratavam os outros, lhes lembrava Cristo, Jesus Cristo. Então passaram a chamar-lhes cristãos. Que grande honra! Que grande honra! Mas eu queria aqui falar um pouco nestes minutos sobre qual é a nossa missão. Nós entregamos a vida a Cristo, acreditamos que um dia, acreditamos e sabemos, aqueles que são os escolhidos, que nasceram de novo, que vão viver para sempre com Jesus Cristo, para sempre, eternamente. É as promessas de Cristo. Mas enquanto aqui estamos, qual é a nossa missão? Primeiro que tudo, uma missão interior, que é conhecê-lo, para chegarmos à estatura varonil de Cristo, para manifestarmos o caráter de Cristo, para, em tudo o que nós fazemos, em tudo o que dizemos, sermos Cristo em nós a esperança da glória. Como dizia o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não vivo mais eu, mas é o Espírito de Deus, é Cristo, o Espírito de Cristo a viver em mim. Esse é o objetivo íntimo, o objetivo interior. É, depois de conhecermos a Cristo, nunca pararmos de o conhecer, como está escrito em Oséias, não é? Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqueles que se dizem crentes, que acreditam em Cristo, mas não o conhecem. É destruído. Vive exatamente como qualquer outra pessoa porque não me conhece. Isso é Deus que diz. Está em Oséias, no profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. E depois ele dá a solução, né? O profeta, Deus através do profeta diz a solução no capítulo 6. Conheçamos a Cristo e prossigamos. É uma caminhada que não tem fim. E eu queria aqui falar, mais uma vez, falar sobre isto, sobre a questão da missão. E eu vou ler aqui um pouco sobre a missão daquele que é crente. Para fora, não é? Nós temos o nosso emprego, temos as nossas responsabilidades, temos as nossas tarefas, temos uma vida para cumprir, familiares, tudo o que envolve, mas o nosso objetivo é prega. Isto é as instruções de o apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo. Está em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4, diz assim, versículo 2. Prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno ou não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, com toda a perseverança e doutrina. E ele continua, pois haverá tempo, e é este tempo, sempre houve, mas agora mais do que nunca, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus pura, sem misturas. Quem quer, quem não quer, como diz aqui, prega a palavra, quer queiram, quer não, quer seja oportuno, quer não. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, isto são a sociedade que nós vivemos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E ele continua,
Essas pessoas, essa sociedade, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às invenções, às mentiras, àquilo que eles querem ouvir. Eles vão se cercar de pessoas que lhes digam aquilo que elas querem ouvir, porque não querem dar ouvidos à verdade. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Só aqui bastava eu falar sobre isto. Esta é a nossa missão, continuar a falar a palavra, a verdade, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Há uma passagem aqui que diz, quer seja oportuno ou não. Há uma outra passagem também em Timóteo que ele diz, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Jesus apareceu a Paulo no capítulo 19, versículo 7, 8 e 9 de Atos, e diz, ele estava temeroso em relação no local onde ele estava, penso que era em Éfeso, e ele diz-lhe, não temas, Paulo. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade e não ousarão fazer-te mal. Fala e não te cales. Esta é a mensagem de Cristo para os seguidores de Cristo. Para mim, primeiro. Esta mensagem que eu estou agora a falar está-me a abençoar mais a mim do que provavelmente a todos vocês. Para me lembrar qual é a nossa missão na vida. A verdade não pode ficar oculta. Eu digo-vos a verdade. Em verdade vos digo. Jesus disse esta frase 65 vezes que está registado nos 4 evangelhos. Eu te digo a verdade, toma atenção, agarra-te à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a verdade. Se recusarão, esta sociedade já se recusou a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às mentiras, aos prodígios da mentira. Tu, porém, esta é a mensagem para aqueles que são seguidores de Cristo. Tu, porém, isto é para os outros. Eles não querem saber, não importa. Jesus foi muito claro. Foca-te naqueles que querem. Está lá em Lucas capítulo 9, 57 a 62, eu penso no último áudio, eu falei um pouco também sobre isto, em que Jesus estava a dizer a um que disse, Jesus chamou para o seguir e ele disse, deixa-me primeiro tratar de certas coisas. E ele disse, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É uma questão de prioridades. Tudo é lícito, mas é uma questão de prioridades. A prioridade é os mortos espiritualmente, estão vivos, mas as pessoas que não têm Cristo, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não renderam a sua vida a Cristo, não é fazer parte de uma igreja. Esta que eu estou a falar, este vídeo que eu estou a falar sobre a missão da igreja, a missão nossa, a igreja são pessoas individuais. É ir pelo mundo e pregar o Evangelho conforme está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. E em Mateus capítulo 28, versículo 20 em diante. Mateus 28, versículo 20 em diante. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, ordenado. E eis que estou convosco até à consumação dos séculos. Marcos 16, versículo 15 a 20 diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não quer dizer que cada pessoa vá pelo mundo inteiro. O nosso mundo, eu tenho ido por esse mundo fora, por muito, já fui em 22 nações, por esse mundo fora, mas não é essa a questão. É nós termos esse senso de missão, de foco, que a nossa missão na vida, este é o vídeo, quer dizer, a nossa missão do crente, é usarmos a nossa vida, o nosso tempo, para glorificar Jesus Cristo, para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Como Jesus disse, ide ensinando-os. É sair à rua, é em cada oportunidade, ensinando-os a guardar, a ensinar-lhes, a mostrar aquilo que Jesus falou. Isso é ser evangelista, isso é ser um filho de Deus. E depois ele continua aqui, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz assim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente
o teu ministério. Mais do que nunca já estamos, não é que estou sempre a dizer já estamos, não, já chegamos a um tempo completamente tenebroso, em que a mentira tomou conta. A mente do ser humano está completamente pervertida, corrupta. Mas vai aqui ver sempre esta divisão entre aqueles que são os escolhidos, que é a igreja. É a igreja. Sabe uma coisa? Eu vou lhe dizer uma coisa. Nunca nas Escrituras, ao nós vermos os Evangelhos e as Epístolas, nós vemos qualquer indicação em que alguma vez Deus instituiu uma instituição para nós passarmos a vida toda a ir a um culto e ali passarmos a vida e depois saímos uma vez por semana e saímos e continuamos com a nossa vidinha como nós queremos, a fazer exatamente o que os outros fazem e depois achamos que vamos ter um lugarzinho no céu. Não, isso não é bíblico. Quando nós nascemos de novo, quando o Paulo e isso se convertiam, formava-se a igreja. A igreja é um grupo de 2 ou 3. Aquele onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Como eu já disse várias vezes, começava em casas, é uma reunião. Eu tenho feito igreja aqui onde eu estou. Todos os dias, eu tenho oportunidades que Deus me dá e que eu quero aproveitar ao máximo de falar de Cristo. Nem sou eu sempre que tomo a iniciativa. Muitas vezes surgem e as pessoas estão a ouvir a palavra. E nós temos que ser, todos nós, ser instrumentos para que a palavra de Cristo seja viva no coração de todos aqueles que ouvem, todos aqueles que se encontram connosco. Tudo isto é tão claro nas Escrituras. Provavelmente Jesus também pregava nas sinagogas, Paulo ainda chegou a pregar nas sinagogas, mas de 90 a 95% de todas as vezes que o Evangelho era pregado na igreja primitiva era ao ar livre. Era na rua. Era nos nossos relacionamentos com as pessoas. Era no emprego. Era no convívio no café. Era quem está cheio do Espírito Santo está sempre pronto. Cristo em mim, a esperança da glória. Eu sou a boca de Jesus. Jesus já não está nesta terra fisicamente, mas Ele enviou o Espírito Santo. Nada do que Ele fez foi feito sem ser através do Espírito Santo. E agora eu sou, como estou cheio do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. De acordo com a Epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E Jesus disse no capítulo 16 de João, eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo. E Ele estará convosco. Ele é o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido vos dirá. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Não vos deixarei órfãos. Não existe igreja de Cristo, não existe igreja de Cristo, avanço do poder de Deus, do Evangelho, do Reino de Deus, sem o poder do Espírito Santo que habita num corpo humano. Somos o templo. Não existem templos físicos. Não existem igrejas físicas. Existem templos em que Ele habita. E nós somos a boca de Jesus, os olhos de Jesus, as mãos, o corpo. Cristo em mim, a esperança da glória. Está escrito, não é? Em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Cristo agora a habitar em mim através do Espírito Santo é a esperança de que a glória de Deus se manifeste em todo o lugar onde eu for. Da forma como nós falamos e agimos e oramos pelas pessoas. Isto é ser igreja, é a missão do povo de Deus. E isto é um dos maiores erros perpetuados como é que é possível ao longo de séculos, de milénios, a não ser no início da igreja primitiva e outros momentos em que Deus traz avivamentos através de um homem, uma congregação que decide que não está satisfeita e Deus se move para irem para fora, para aqueles que não conhecem. Sabe uma coisa, eu vou dizer isto, também já uma vez ou outra falei nisto num vídeo. Jesus nunca andou atrás de da mesma pessoa 2 vezes. Alguém disse, não sei se foi Billy Graham, um destes grandes homens de Deus, servos de Deus, disse: porque se há de pregar a palavra 2 vezes a uma pessoa, quando existem outras bilhões que nunca ouviram uma única vez. O nosso propósito não é ficar enfiado no banco de uma igreja, uma religião, durante 20 anos, ou 30 anos, ou 10 anos, seja o que for, enquanto o mundo
parece condenado a caminho da perdição. Nós somos o corpo de Cristo. Os filhos de Deus são o corpo de Cristo segundo o que está escrito. O corpo de Cristo que é vivo, são pedras vivas que em todo lugar onde eu vivo, onde eu estou agora, não há outras pessoas que estão. Eu sou responsável por ser a boca de Jesus, as mãos de Jesus, para pregar a palavra poderosa do reino de Deus que dá vida eterna àqueles que quiserem ouvir. A minha responsabilidade não é que eles se convertam. Sabe uma coisa? A nossa responsabilidade não é converter pessoas. A responsabilidade dos cristãos é falar e não se calarem. Pregarem em tempo oportuno e não oportuno, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque nós não ficaremos responsáveis, como disse o apóstolo Paulo no livro de Atos, quando ele está depois de pregar, ao fim quase da sua vida, ele diz: eu nunca vos deixei de anunciar toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Eu estou livre do sangue de todos vós, porque nunca deixei de pregar aquilo que está escrito. Agora, não é minha responsabilidade, nem de nenhum cristão, o que é que aqueles que vão ouvir vão fazer com aquilo que ouvem. Penso que, mais claro que isto, é difícil. Ide por todo o mundo. Aqueles que me vão ouvir, glória a Deus. Para aqueles que forem, não sei se são muitos, se são poucos, glória a Deus pelas centenas que sempre ouvem, ou até milhares. Que isto seja revelação. Que nós entendamos que não existe galardão superior, não existe maior propósito na vida. Não existe nada que possa dar mais alegria. Eu poderia estar aqui a tarde toda agora a falar de testemunhos de pessoas que eu levei a Cristo, pessoas que se converteram. Não há maior alegria do que nós sermos instrumentos de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, para que pessoas que não sabem porque nasceram, não sabem porque vivem, têm medo da morte, não sabem para onde vão, mesmo sendo religiosos, não têm aquela paz, a certeza da salvação. Que nós possamos ser instrumentos para falar a palavra que traz vida eterna. Basta dizer isto: Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em ti, o nascer de novo, dá-te a certeza da salvação, da vida eterna. Esta é a oração mais poderosa que se pode ter. Sempre digo isto e repito várias vezes, porque há sempre muitas pessoas que ouvem que nunca ouviram antes, que sempre me lembro, estou agora a falar, estou-me a lembrar disto. Quando Jesus está crucificado e estão aqueles dois salteadores ao seu lado, um deles goza com ele, não quer saber. Isto é um exemplo clássico, óbvio, de como é a humanidade. Mesmo diante de todas as provas, mesmo diante de todos os factos, contra factos não há argumentos, que Deus é real, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vai haver aqueles que não vão querer saber. Mas os outros querem. E simplesmente disse: lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. E Jesus perdoou-lhe, e Jesus o aceitou, e ele hoje está a viver eternamente com Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Arrependa-se genuinamente no coração. A religião não vai levar ninguém ao céu. É a confiança nas Escrituras, naquilo que Jesus fez, a obra expiatória por nós. Jesus perdoa-me os meus pecados, eu creio que tu és o Filho de Deus. E essa alegria que vem sobre nós nos faz não somente, transforma-nos interiormente para a nossa vida nunca mais ser a mesma, como passamos a desejar de forma fervorosa, consistente, sem parar, que outros conheçam essa alegria, essa salvação. Não me venham nunca ninguém com histórias dizer que se alguém que diz que é de Deus, que é de Jesus, que acredita no céu, que acredita em Jesus Cristo e não é capaz de levar uma alma a Cristo, nunca fala de Jesus a ninguém, não sente paixão pelas almas, não existe isso. É porque algo está errado no coração. Porque quem experimenta a salvação em Cristo é cheio do poder do alto do Espírito Santo. É impossível viver sem querer cumprir a sua missão nesta terra, que é só uma. Vai por todo o mundo, seja aos teus vizinhos, seja aos teus familiares, seja a tua cidade, a tua aldeia, o teu país, outros países onde Deus te enviar, e prega o Evangelho do reino
de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.